São 7h07. Nós estamos monitorando. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, começa a audiência pública, né, construída, sugerida pelo governo federal para discutir, debater a vacinação de crianças que têm entre 5 e 11 anos, vacinação que já acontece nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, na China, em Israel, na Alemanha, na França, enfim, em diversos países, com o imunizante que está autorizado pela Anvisa para ser utilizado nas crianças que têm entre 5 e 11 anos aqui no Brasil também, a vacina da Pfizer. Mas o Ministério da Saúde entendeu por bem que era fundamental fazer para a autorização para a vacinação das crianças algo inédito até então, depois da autorização pela Anvisa. Vocês se lembram que para os adultos a Anvisa autorizou e no mesmo dia, foi um domingo, a Anvisa autorizou na hora do almoço, no domingo à tarde, pessoas já estavam sendo vacinadas em São Paulo e na segunda-feira seguinte começou a vacinação nacional. Agora não, a autorização da Anvisa foi dada lá no dia 16 de dezembro, hoje é dia 4 de janeiro e haverá então uma audiência pública depois de uma consulta pública que ouviu sugestões da sociedade até o domingo. A gente vai conversar agora com o Dr. Renato Kfouri, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato Kfouri, o senhor há tanto tempo nos consultórios, nos prontos-socorros, nos hospitais, na academia, na pesquisa. Imagina que essa consulta pública feita até domingo e agora a audiência pública de hoje possa oferecer alguma coisa que não estava à disposição do Ministério da Saúde lá no dia 16 de dezembro, quando a Anvisa deu ok para a utilização da vacina, que, como eu anunciei agora há pouco, já está sendo aplicada em diversos grandes países do mundo, sem nenhuma ocorrência negativa que mereça destaque, doutor. A gente deve esperar alguma coisa nova ou não? Bom dia. Creio que não, Rafael. Bom dia. Sempre um prazer falar com vocês e os assinantes da CNN. Sem dúvida, você destacou bem a questão do ineditismo de uma medida como essa, ou seja, pedir opinião da população para tomada de decisão em relação a uma questão técnica que é a introdução da vacina no programa de imunizações. Claro que a gente ouvir pais, ouvir famílias, ouvir a população, é sempre interessante saber o que a população pensa. Mas se você tem interesse realmente em saber o que a população pensa sobre qualquer assunto, você precisa encomendar uma pesquisa com representatividade, com os estados ouvindo da maneira proporcional, com as classes econômicas, com as faixas etárias. E aí você vai ter uma pesquisa de opinião da população, quais são suas dúvidas, quais são suas inseguranças, eventualmente até para orientar uma campanha de vacinação, de esclarecimento, como a gente está sentindo falta de campanha de vacinação, mais focado para as dúvidas, mas não para tomada de decisão. Seria muito lamentável o Ministério da Saúde se basear na opinião de leigos para ter uma tomada de decisão técnica de vacinação. Realmente é incompreensível o que o Ministério fez dessa vez, mas adotou essa medida, nós estaremos lá presentes na audiência pública, vamos cumprir o rito que se determinou e espero que logo a gente vença essa barreira protelatória e comece a vacinação das crianças o quanto antes, né? Doutor, bom dia. O Ministério da Saúde anunciou que, independentemente dessa audiência, no dia 10 já vai ter disponível a vacina para as crianças, então, contra a Covid-19. Mais especificamente sobre isso, o que não está claro ainda é se o Ministério da Saúde vai continuar pedindo, cobrando aquela prescrição médica. Isso deve continuar acontecendo? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Bom dia, Muriel. Também o que parece evidente é que o Ministério da Saúde já optou pela compra. Nós já temos cronograma de chegada de 1.200.000 doses a partir do dia 12, todas as terças-feiras, e mais o restante que completaria 20 milhões de doses até o final de fevereiro. Nós somos 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos, o que seria possível, portanto, até o final de fevereiro, vacinar 100% das crianças com a primeira dose. A adoção da estratégia de fazer intervalos de 2 ou 3 meses vai depender exatamente desse cronograma e para a gente conseguir completar o esquema de todas. Agora, exigir prescrição, Muriel, que nem você lembrou bem, uma das sugestões do ministro
e que certamente será debatido hoje, é um absurdo, né? O próprio Ministério da Saúde, à medida que coloca a vacina no calendário infantil, a vacina de sarampo, a vacina de pólio, a vacina de tuberculose, de meningite, ela automaticamente tem uma prescrição, tem uma recomendação formal do Ministério da Saúde. Ela não precisa de prescrição, que é algo que dificulta o acesso, especialmente dos menos favorecidos. Aumenta a desigualdade, ou seja, aquele que precisa de uma consulta médica antes de ser vacinado, ele muitas vezes não vai ser vacinado. Né? Quem está propondo isso parece que não conhece o SUS no Brasil, no nosso sistema de saúde. Cria desigualdade, aumenta aí a dificuldade de muitos se vacinarem. É uma campanha de vacinação que parece que não quer que dê certo. Mas, felizmente, só para terminar, Rafael, felizmente os estados já se manifestaram contra. Nenhum estado vai adotar, tenho certeza. Aliás, nem judicialmente isso passa da primeira ação no Supremo Tribunal. Isso é uma medida que fere o princípio de equidade, de igualdade do SUS. Isso não é uma preocupação para mim, porque se algum estado resolver adotar isso, acho pouco provável, isso cai na primeira medida judicial. Desculpa a interrupção, doutor. Só queria fazer uma última pergunta rápida. O senhor prevê que a gente consiga vacinar com a primeira dose as crianças até o fim de fevereiro, se as vacinas chegarem na quantidade esperada, no prazo esperado. Com o avanço da Ômicron e só com a primeira dose aplicada, o senhor imagina que a gente vai ter de retroceder nas aulas presenciais que começam, o ano letivo vai ser retomado, da minha filha, por exemplo, tem 8 agora no dia 1º de fevereiro. Imagino que seja mais ou menos por aí para todo mundo, né? Entre fim de janeiro e começo de fevereiro. Eu acredito que não, Rafael. Eu acho que a gente aprendeu com a lição que as escolas devem ser os últimos estabelecimentos a serem fechados. Os primeiros a serem abertos, os últimos a serem fechados. Nós precisaríamos ter uma onda acompanhada de hospitalizações, de saturação de rede hospitalar muito intensa para que a gente precisasse fechar antes academias, bares, restaurantes, teatros, cinemas, estádio de futebol, salões de beleza, academias de ginástica, enfim. A gente teria que ter um movimento muito parecido do que nós tivemos no meio do ano passado para chegarmos a fechar as escolas. O que a Ômicron tem demonstrado, pelo menos nos dados preliminares até então, é uma explosão de casos, recorde de casos na maioria dos países. Eu acho que aqui no Brasil não vai ser diferente. Porém, não vai ser acompanhado da mesma proporção de aumento de casos graves. Nós temos uma população altamente vacinada que provavelmente nos protegerá de hospitalizações e mortes na grande maioria das vezes. O que não pode ser uma desculpa, Rafael, para nós relaxarmos ou deixarmos de vacinar, ou porque uma pequena porcentagem de uma enormidade de casos vai significar muita gente em hospital, muita gente na UTI, infelizmente muitos óbitos novamente. Mas a vacinação deve seguir adiante e eu acredito que as escolas não fecharão, não. Conversamos com o Dr. Renato Kfouri, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, como sempre, muito obrigada pela participação aqui na CNN. Eu que agradeço. Um feliz ano novo, Muriel Colombo, para você e para todos que nos acompanham. Para você também. Obrigada.